Eu tô aqui para poder falar da avalanche de memes ridicularizando a fala da Thaís Araújo no TEDx. Thaís Araújo falou recentemente no TEDx, que é um evento importantíssimo, né? Falou para milhares de pessoas em São Paulo, qual é a experiência dela como mãe de crianças negras. Ela falou o seguinte trecho. Porque no Brasil, a cor do meu filho é a cor que faz com que as pessoas mudem de calçada, escondam suas bolsas e que blindem seus carros. E esse trecho, pra gente que é negro, é algo que é totalmente comum. É algo que não surpreende ela falar, porque a gente vive isso na pele. Eu, por exemplo, já fui perguntar as horas pra uma mulher que tava atravessando a rua e ela saiu correndo. Sem motivo, entendeu? E era de dia, era, sei lá, 2 horas da tarde, a mulher saiu correndo. E depois eu encontrei ela do lado de um policial segurando a bolsa. Ou seja, a gente que é negro, a gente sabe que isso é uma realidade. Mas o que aconteceu? Surgiu uma avalanche de memes na internet, advindas de pessoas que, enfim, não têm o mínimo de empatia pra tentar entender o que ela tava querendo dizer. Falando que isso era vitimismo. Memes, tipo assim, tem os Beatles andando na rua e aí o primeiro Beatle vai falar, vamos voltar porque tá vindo o filho da Thaís Araújo. Assim, é uma coisa que me deixa tão indignado porque acabou de acontecer o Dia da Consciência Negra. E aí isso mostra pra gente como a luta contra o racismo tá só começando. É bizarro ridicularizar isso que ela falou, porque isso é uma realidade que nós brasileiros sofremos. Eu não sei o que é pior, se achar que todo preto é pobre ou achar que todo pobre é bandido. Porque é isso que a Thaís Araújo quis dizer nessa fala. Quando as pessoas desviam de um garoto sem camisa na rua negro, elas estão querendo fugir de um bandido, querendo fugir de um assalto. E é isso que ela tá dizendo. Como a população negra é associada a isso. É associada não só à pobreza, mas associada à bandidagem. Eu entendo as estatísticas. Eu sei que a maior população carcerária do Brasil é negra. Eu sei que isso é produto da desigualdade social e da escravidão que aconteceu no nosso país. Porém, é racista e é preconceituoso achar que todos nós negros somos bandidos. No caso aqui a gente está falando de 2 tipos de preconceito. O preconceito social e racial. Preconceito racial, porque a pessoa que sofre esse preconceito é só a pessoa negra. Se tem uma criança branca sem camisa na rua, ninguém vai achar que ela é um bandido. E preconceito social, porque a população negra é associada à pobreza e a população pobre é associada à bandidagem. Esses memes que foram compartilhados pelo presidente da empresa brasileira de comunicação, esses memes que foram compartilhados pelo secretário de Educação do Rio de Janeiro, eles representam um preconceito muito forte da nossa sociedade. Isso não tem graça. Isso é algo que a gente vive. Eu tenho um amigo que ele tem um cargo alto numa empresa grande do país e ele é negro. E ele não pode ir no supermercado sem que um segurança siga ele. Ele tirou fotos disso, postou no Facebook. É bizarro isso, porque as pessoas que falam que a gente está se vitimizando, elas falam que a gente tem que se esforçar. E do que adianta a gente se esforçar e tentar conseguir chegar no topo de alguma carreira e conseguir poder financeiro, se mesmo a pessoa que tem um cargo alto numa empresa foda vai sofrer preconceito? Se mesmo a pessoa que é uma das atrizes mais bem pagas do país, como Thaís Araújo, vai sofrer preconceito e receber comentários racistas a cada fala dela? O preconceito racial, ele atinge a todos. Ele atinge ao preto favelado e ao negro global, a toda novela. E é preciso que as pessoas tenham um mínimo de empatia para tentar ouvir o que a gente fala. Por isso que é tão importante entender o lugar de fala do outro. Quem não é negro não consegue ver a realidade do mesmo ponto de vista que a gente. E é por isso que é importante respeitar nosso lugar de fala quando a gente fala isso. Porque só a gente vive isso na pele. E só a gente sabe como isso é de verdade. Ou seja, não é mimimi, gente. É basicamente o racismo acontecendo em pleno 2017. Eu só peço empatia, gente. A empatia que o homem tem que ter para ouvir a mulher falar de machismo. A empatia que o branco tem que ter para ouvir o negro falar de racismo. Senão o mundo vai continuar assim, gente.